Exatamente. Justiça com as próprias mãos, mas não com as mãos do que foi agredido. O Estado faria chamava-se o carrasco. Então tudo isso está lá. Então a Torá, grande parte dela, é um compêndio de leis, de direitos e obrigações, mas amarrado no direito divino. E quanto mais leis precisa num país, é sinal que o país ainda não atingiu um grau aceitável de desenvolvimento jurídico e social. Olá, como é que estamos? Tudo bem? Um grande abraço, muito obrigado pela companhia. Nós estamos chegando com mais um episódio do Café com Manteiga e hoje nós temos um assunto assim, podemos dizer que é um assunto de interesse popular, né? Porque muita gente fala assim, eu tenho direito, mas esquece que tem dever, né? E muitas pessoas pensam, eu tenho dever, mas você também tem direito. Então nosso assunto hoje, nosso episódio hoje vai ser falado de direitos e deveres. E o meu parceiro dessa noite é o Dr. Carlos Camargo, ex-delegado e advogado, que veio para falar de direitos e deveres. Fica aí porque o episódio vai ser bom, tá bom? E aí, doutor, como é que é? Tudo bem? De começo, lhe agradecer a oportunidade. Oportunidades que você nos deu a oportunidade, entendeu? A oportunidade é minha, porque eu sou um assíduo frequentador lá na internet desse programa, né? Eu recebo pelo WhatsApp e assisto todas as entrevistas. Parabenizo o seu programa, a equipe, que levando aí um programa de entrevista de qualidade, levando assuntos de interesse para a sociedade sem ser repetitivo, que isso é muito importante. E a gente está vendo, desculpa a minha franqueza e de fazer uma crítica, em muitos podcasts, uma repetição. Então é o mesmo assunto sempre, são as mesmas pessoas sempre, é a mesma história sempre, e a pessoa vê um podcast e está lá o José. Ele passa para ver um podcast de uma outra pessoa, o José está lá na entrevista. De repente, ele vai ver um outro podcast, está lá o José também. Então, aqui diferenciado é uma rotatória, uma rotação de entrevistados de assuntos múltiplos, multifacetas, né? Então, por isso que eu parabenizo toda essa linha de programação que é muito importante nos dias de hoje. Muito bom. Mas o assunto que nós vamos tratar aqui, direitos e deveres, é um assunto que mexe com a sociedade, com o homem, desde os primórdios. Então, quando o ser humano ele passou a viver em sociedade, em viver em coletivo, as coisas começaram a tomar certos rumos. O mais forte subjugava o mais fraco, dominava, e era a vontade sempre do mais forte em desproveito do mais fraco. E então chegou um momento que a sociedade foi se formando e havia necessidade de botar regras. Então nós temos aí o berço da civilização do mundo, que é a Mesopotâmia, que é a região entre os rios Tigre e Eufrates, que hoje é o Iraque. Ali é o berço onde começou tudo vamos dizer assim, uma sociedade política juridicamente organizada. Então nós tínhamos ali o rei daquela época, Hammurabi, que ele então criou o primeiro código de conduta para reger aquele povo da Babilônia, que era o código chamado Código de Hammurabi. E neste código, então, esse código ficou conhecido como Lei de Talião. Lei de Talião. Talião. É o famoso olho por olho, dente por dente, o dente por dente, o olho por olho. Então estabeleceu-se o seguinte, quem agredisse alguém e furasse os olhos, teria a responsabilidade do Estado, do reino, de furar o olho do agressor. Quem, por exemplo, que agredisse alguém com um soco na boca, quebrasse os dentes, o Estado, então, iria promover a quebra dos dentes daquele que agrediu.
Então era tudo pago Tipo, você quebrou o dente dele, nós vamos quebrar teu dente. Agora nós vamos quebrar teu dente. Então é a famosa, e por isso que ficou conhecido como lei de Italião, olho por olho, dente por dente. E aquilo foi no reinado de Hammurabi que lançou esse código. Esse código tinha regras de todo sentido, regras no âmbito penal, de crimes, coisas que passaram a ser consideradas crime, como esse caso que nós acabamos de comentar, e que o Estado, aí sim, o Estado começou a agir. Então, quem sofria uma agressão não tinha mais o direito de revidar a agressão, mas o Estado, o poder dominante, iria fazer a justiça para aquela pessoa. Iria Justiça com as próprias mãos. Agressor. É isso, justiça com as próprias mãos. Exatamente. Justiça com as próprias mãos. Mas não com as mãos do que foi agredido. O Estado faria chamava-se o carrasco. E o carrasco, então, ia olhar o que é o problema desse cidadão aqui. Aí ele agrediu uma pessoa e feriu o olho, a pessoa ficou cega. Então vamos cegar o olho dele também. Poxa vida. Por mais que isso possa parecer chocante, mas para a época foi um avanço muito grande. Porque a coisa era completamente assim, cada um para si, Deus para todos. É que nós temos que levar em consideração a ignorância Exatamente. da população, das pessoas naquela época, né? Um povo muito rude, muito atrasado, muito primitivo. E como eu disse aqui no início, o mais forte subjugava o mais fraco. Então, esse rei, dentro da sua sabedoria, criou esse código chamado Código de Hammurabi. Existir isso aí há 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, naquela civilização primitiva ali da Babilônia, que hoje é o Iraque. E existiram outros códigos também de outros reis que foram similares a esse de Hammurabi, que ele deu abertura para os outros reis copiarem, modificarem, ajustarem. E assim a sociedade foi caminhando já dentro de um ordenamento jurídico. Ou seja, o que pode fazer e o que não pode. Até onde você pode ir, porque se você passar dali para frente, você vai ser punido. Então você tem direito de fazer alguma coisa, mas tem dever de obedecer à lei e de não extrapolar o que está sendo permitido. E você tem direito de fazer e de ter, mas até aqui. Então colocou ali um parâmetro nas coisas. Então, dando um salto na história, ô Manteiga, nós podemos citar também Moisés. Moisés, quando esteve no Egito e conseguiu trazer o povo hebreu, o povo judeu, de volta para a chamada terra prometida, Canaã, essas coisas, ele trouxe esse povo judeu hebreu estava cativo, eles estavam escravos do povo Egito, do rei do Egito, faraó do Egito, há já mais de 100 anos. E muitas gerações nasceram, porque aqueles que foram levados como escravos para o Egito morreram com o passar do tempo. E os seus filhos que nasceram por lá, eles pegaram toda a cultura, todos os usos e costumes do povo egípcio. Então, quando Moisés foi para lá e trouxe o povo de volta, os descendentes de volta para Canaã, foi em busca da terra prometida, ele, ao chegar, ele disse em palavras assim bem compreensíveis, ele disse ao seu povo: me esperem que eu vou buscar a revelação de Deus que vai falar comigo. Aí vai entrar a parte religiosa no jurídico. Ele subiu o Monte Sinai, recebeu a tábua dos 10 mandamentos. Nesse tempo que ele ficou lá, que demorou, alega as escrituras aí, que são 40 dias, o povo que estava lá embaixo esperando por ele, o que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro para adorar. Porque eles, enquanto no Egito, eles adoravam os deuses do Egito e tinha Deus para tudo quanto é assunto. E eles então fizeram um bezerro de ouro em adoração. E quando Moisés desceu novamente perante o seu povo e viu aquilo, ficou nervoso e quebrou a
a tábua dos mandamentos e ficou irado com aquilo. Com isso, ele teve que retornar, subir o monte novamente, o Monte Sinai, e novamente o anjo, ou como ele alega, Deus, né, o representante da divindade, nesse caso, passou para ele novamente o decálogo, os 10 mandamentos, que é conhecido de todos nós. E ele voltou ao seu povo. Mas, nisso, Moisés era um cara muito inteligente e era um legislador, um cara que falava, olha, eu preciso botar ordem nesse povo aqui. Esse povo não vai me obedecer. E eu só com essas 10 mandamentos aqui é pouco para eles. Precisa de mais coisas. Eles são ignorantes, são arredios, são violentos. Então ele criou uma lei, um código de lei. Esses 10 mandamentos eram leis? Leis. Tá. Não matar, não furtarás, Tá. né? Isso era lei. É lei. Então, amarás a Deus sobre todas as Sim, coisas. mas era uma lei religiosa ou uma lei Religiosa. institucional? Religiosa com fins sociais. Tá. Porque quando fala não furtarás, tá vindo do Altíssimo, da divindade, mas para botar uma regra na sociedade. Né? Não cometerás adultério. Por quê? Essas atitudes faziam conflitos na sociedade. Esses seriam os deveres, as obrigações. Exatamente. E o dever seria obedecer. Caso não obedecesse? Aí cairia na lei divina, ou seja, após a morte iria para o inferno. Né? Então, segurou o povo naquela época através desse medo. Mas, concomitantemente, o que ele fez? Ele baixou um código que ficou conhecido como leis mosaicas. E essas leis mosaicas, que tem mais de 200 artigos, é dividido em 200 partes, 200 setores, 200 assuntos, ficou conhecido como leis mosaicas. Mas como o povo era arredio, falou, eles não vão também querer me obedecer. Então, ele alegou para aquele povo que as leis também eram de inspiração divina. Foi daí para frente que ele organizou a sociedade judaica. Na base do medo, né? Tudo isso está contido no Pentateuco judaico, que é chamada Torá. Então, tudo isso está lá. Então, a Torá, grande parte dela, é um compêndio de leis, de direitos e obrigações. Só que são direitos e obrigações sociais, mas amarrado no direito divino. Então, a partir daí, os homens passaram a cumprir as leis por causa de Deus, porque dizia que tudo aquilo que Moisés falava era Deus que havia dito a ele. Então, disso aí a sociedade foi caminhando. Por exemplo, no mundo muçulmano nós temos o Alcorão, que o Alcorão também, que é o profeta Maomé, que rege aquele povo. Então, é uma lei, o Alcorão é um código de lei, de comportamento, de regra. Que todos respeitam até hoje. Todos os muçulmanos têm a obrigação de seguir à risca. Então, com o tempo, foi misturado a parte religiosa, teocrática de Deus, com a parte comportamental da sociedade. Então, havia o quê? Vamos dizer assim, um controle da sociedade através do fator religioso, divino. E foi caminhando. E nos tempos mais modernos, começaram a haver a separação. Começaram a separar a parte divina da parte social. Ou seja, não seria mais teocracia nos governos, como é até hoje os países muçulmanos, né? No caso do Irã, é teocracia. E passaram a serem leis laicas, ou seja, feita pelos homens, elaborada pelos homens, feita pelos homens para conduzir os homens. Então, no caso das democracias, surgiram, então, dentro do tripé de Montesquieu, que fez essa linha do poder
poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Aí separou. São leis feitas, elaboradas pelo poder legislativo, por homens, certo? Executadas pelo poder executivo, homens, e vigiada pelo poder jurídico, homens. Então, aí aconteceu essa separação. Então, isso começou a acontecer, Manteiga, com mais veemência no chamado Império Romano, no direito romano. No direito romano. E nosso direito brasileiro, ele é baseado no direito romano, como também no direito germânico, como também no direito nas leis filipinas de Portugal, inclusive até no direito americano no que diz respeito à Constituição, que é a lei maior do país, na Carta Magna principal, que a nossa Constituição primeira de 1891 foi baseada na Constituição norte-americana. Então, teve uma mistura de vários direitos que incorporaram o direito brasileiro. E a nossa Constituição, ela teve um ajuste aí, né? Ela teve a Constituinte que formou a nova Constituição de 1988. Isso, década de 80. Só que de 88 para cá, aconteceram muitas alterações, que são as chamadas PEC, que é a Proposta de Emenda Constitucional. Então, nessas PECs, fez com que a nossa Constituição, a nossa lei maior, a nossa Carta Magna, como é chamada, hoje é uma colcha de retalhos. Então, tem tudo quanto é assunto ali dentro. Passa de 250 artigos, uma coisa monstruosa, que não havia nem necessidade de tanta, porque nós temos outros livros de conduta, que é o Código Civil, o Código Penal, o Código Trabalhista, e por aí são divididos por assuntos. Então nós temos que, ao chegar nos dias de hoje, nós chegamos desta forma, num Estado democrático, numa democracia. Os três poderes constituídos, independentes, harmoniosos entre si, e a lei feita para o bem-estar do cidadão. A lei feita para o bem-estar da coletividade. Então, tudo que está contido na lei é para ser cumprido. Então, e tudo que você pode dizer assim, o que não está na lei, você pode fazer. O que está na lei, você deve fazer. E o que não está na lei, você pode fazer. Porque tem coisa que não está na lei que você pode fazer. E são exatamente essas PECs. A PEC é a proposta de emenda complementar constitucional que altera um artigo da Constituição. Qual é o nome que se dá a essa lei? São leis complementares, né, na verdade. A PEC, quando ela entra, é votada, ela é aceita pelo Congresso, são duas votações. Né, quando vai uma proposta de emenda à Constituição. Uhum. Tem umas cláusulas que não se mexe na Constituição, são chamadas cláusulas pétreas. Mas o restante pode ser modificado. Então, o senador apresenta um projeto, aquele projeto vai às comissões, é aprovado, depois vai à votação, passa por uma votação, passa pela segunda votação, sendo aprovado na primeira, e aquilo então vai lá num determinado artigo da Constituição e coloca mais alguma coisa, um parágrafo, por exemplo, mais um item, ou modifica até o texto, se for o caso. É por isso que você está falando que isso virou uma coxa de retalhos? Exatamente. Porque foi uma Constituição feita em 88, muito mais enxuta, e as coisas foram espichando. Um artigo que tinha 3, 4 linhas, hoje tem 10 linhas. Então, mas isso é feito para, vamos dizer, para facilitar a vida de um político? Em tese, sim. Em tese é feito. Não é para facilitar a vida do cidadão. Não, exatamente. Não, é para facilitar a vida do cidadão e o controle do Estado. É o controle do Estado e a vida do cidadão. É para dirimir dúvidas, entendeu? Para dizer o que pode e o que não pode fazer. Aí nós entramos de novo. Então, o direito e o dever. Tá, isso é benéfico, então, vamos dizer. Sim. Trocar em miúdos. Toda a Constituição, ela preza em pensar em primeiro plano no bem-estar da sociedade como num todo. Social, né? Jurídico,
em toda a forma do cidadão, porque todos nós, no Brasil, no que é o exemplo, de norte a sul, leste a oeste, estamos aí regidos pela mesma lei maior, que é a Constituição. Debaixo dela, vêm as outras leis federais, que são, como eu disse, as leis penais, as leis do Código Civil, do Código Penal, do Código Trabalhista. Depois, vêm as leis estaduais, no âmbito dos governadores. E, por último, as leis municipais, no âmbito aí dos senhores vereadores, para desrespeito restrito ao município. Então, são muitas leis, são muitos códigos. Então, e tudo isso aí, exatamente para quê? Para que a convivência em sociedade seja a mais harmoniosa possível, que se faça justiça e que se exerça o direito. Porque o que é justiça? É dar a cada um o que é seu de acordo com a lei. Isso que é justiça. Então as pessoas quando falam, quero justiça, queremos justiça. Então ali ela está querendo o quê? Que o Estado exerça o direito de dar a cada um que é seu, declare o direito de dar a cada um que é seu, baseado na lei. Muito bem. Entende? Eu quero aproveitar esse espaçozinho aqui para eu falar dos nossos patrocinadores, do Café Caldense, né, o delicioso Café Caldense, que não deve faltar no seu dia a dia. Eu quero falar do pão de queijo Xodó de Minas, que é simplesmente uma delícia. Se você não experimentou ainda, deve experimentar. Guarde bem, Café Caldense, o Monte Fé, Especial Gourmet, tudo da mesma linha, tá? E o pão de queijo Xodó de Minas. E dá um toque a você, hoje nós vamos desmistificar a mineração. Né? Porque hoje, quando se fala em mineração, aí tem muitos mitos, né? As pessoas cada um acha uma coisa. Então, hoje, daqui a pouco, nós vamos falar disso daí, da desmistificação da mineração. São os nossos patrocinadores, né? A Virides Mineração, Pão de Queijo Xodó de Minas e o Café Caldense. Doutor Carlos, eu tenho aqui, ó, eu coloquei assim, quais são os direitos de um cidadão? Aí eu dividi em 3 partes que eu fui vendo ali. O individual, o social e o direito político. Dá para você falar de cada um assim? No direito político, numa democracia, é o direito de votar. Né? O direito de votar. Escolher os seus representantes. Tá, mas só que aí ele tem o direito, mas ele tem o direito, mas ele não tem o direito de não votar. Por quê? Tem. Se ele não quiser votar, ele não precisa votar. Não, ele pode anular o voto dele, por exemplo. Né? Ele pode anular, ele pode deixar em branco e pode não votar, de não ir. Ele vai mais uma multa depois. Mas é penalizado. Uma multa hoje é irrisória, né? Então, eu precisava até dar um jeito de... Né? Mas agora, nas grandes democracias, o voto não é obrigatório. Isso que eu tô falando. Facultativo. Então, eu acho que deveria ser... Então, nós não temos só um direito, nós temos dever. Uma obrigação. O dever. O dever. Não é? Porque se nós fazemos parte de uma sociedade e nós cobramos da sociedade através dos seus poderes constituídos, legislativo, executivo, judiciário, então nós temos que no poder executivo e no poder legislativo, as pessoas que estão lá foram colocadas pelo povo, por aqueles que votaram. Então, na democracia, exercer esse direito de voto é de fundamental importância. Fundamental importância. Muitas das vezes a pessoa não liga para isso, não se interessa para isso, ou faz de uma maneira muito displicente, mas depois cobra. O país está isso, o país está aquilo, o Estado não sei o quê, a prefeitura, e cobra. São os primeiros a cobrarem, são os primeiros a reclamarem. Então, por isso que as pessoas têm que exercer o direito do voto com muita responsabilidade, porque é através do voto que nós vamos, então, manter o Estado de Direito, que é a democracia fundamentada nesses 3 itens, que é o poder executivo e legislativo que estão ali por causa do voto. Já o judiciário é feito de outra forma. Mas os nossos governantes vêm pelo voto. Então, voto popular. Isso é uma obrigação, um dever do cidadão. Mas, acima de tudo, é um direito. É um direito como cada um tem para exercer. E no social,
O social, a Constituição preza, que a gente ouve falar muito também, é no chamado direito de ir e vir. É a liberdade. Porque uma pessoa sem liberdade, um país onde as leis restringem a liberdade das pessoas, num país onde as pessoas não exercem esse poder da liberdade, que é uma coisa inerente ao ser humano. A pessoa, ela suporta muitas coisas, mas uma coisa que mais ela não suporta, que fere mais uma pessoa, é a sua falta de liberdade, Gera. Então, a Constituição, ela é clara, que é a direito à liberdade, é o direito de ir e vir. Pessoas, às vezes, entendem que ir para lá e ir para cá, não, é muito mais amplo do que isso, a liberdade. Sim. A liberdade é você poder caminhar em segurança, o que não acontece ultimamente, né? Principalmente. Você não ser assaltado, não ser roubado. Então, é caminhar com segurança. Você ter sua casa... e ter o direito de você sair e chegar na sua casa a qualquer hora que você quiser ou precisar e não ser assaltado, não ser molestado. Então, o direito de ir e vir engloba muito mais coisa do que simplesmente ter o direito de andar para a rua. Não é isso. Então, é isso que eu estou pensando aqui, porque eu não posso ter o meu direito de ir e vir e atrapalhar o seu direito de ir e vir. Aí entra numa frase que ela é uma máxima, né? Que o direito de um termina onde começa o do outro. Então, e a lei é clara para isso. Então, o direito de um termina onde começa o do outro. Você tem direito a fazer uma festa na sua residência, mas você tem direito de botar o som numa altura exorbitante e perturbar o sono dos vizinhos, perturbar o sossego do vizinho. Então, você tem esse direito? Não tem. Então, é o dever de você tem o dever de exercer a sua liberdade com responsabilidade, pautado nas leis, sabendo que o meu direito termina onde começa do meu vizinho. Do meu vizinho. Será que fosse o contrário? Eu precisando dormir, precisando ter um doente em casa, uma pessoa acamada, e o meu vizinho está fazendo aquela bagunça, aquela balbúrdia, aquela gritaria, sono último. Esse é o direito social. Esse é um relacionamento social que nós estamos falando, a liberdade e de tudo isso aí. E o direito individual, o direito de cada um. Isso, direito à vida. O direito à vida. Ainda no Brasil nós não temos, espero que nunca aconteça, o aborto legalizado. Entendendo? Então, o direito penal, ele garante o direito à vida desde o nascituro, desde o bebê na barriga. Então, é autorizado o aborto em circunstâncias provenientes de estupro, em que a vida da gestante está muito em risco iminente. São exceções, mas o direito à vida é garantido desde quando o bebê está na barriga da mãe. Espero que esses projetos que tentam aí passar de qualquer jeito, de liberar o aborto, como existe infelizmente em alguns países, que a mãe faz aborto de quantos meses ela achar que deve fazer, então no nosso direito ainda é um crime capitulado no artigo, no Código Penal brasileiro. Então esse é o principal direito. E até no Código Civil já se garante o direito do nascituro. Então, o direito do bebê. Então, é a partir daí, porque é garantir ao indivíduo que ele tenha direito antes de ingressar na sociedade. Porque a partir do momento que ele está na barriga da mãe e a mãe está na sociedade, ele está junto. Ele é uma vida. Ele é uma vida. Aí entram muitas discussões teológicas, religião, e o assunto é controverso. Mas que o direito à vida deve ser preservado desde a concepção, e isso aí é público e notório. O brasileiro, como é um país cristão na sua maioria, e o cristianismo, então, visa esse lado, então eu acredito que seja muito pouco provável que um dia tenhamos uma lei tão perigosa como é a concedendo o aborto para a gestante em qualquer fase da gestação. Sim. Deixa eu voltar só rapidinho ali na lei, no direito político, quando você falou do direito de votar. E tem aquele que tem o direito de ser votado. É.
né? É o elegível, né? O elegível. É o elegível. Né? E ele depois... Para ser elegível, a pessoa tem que ter algumas condições, né? No Brasil de hoje, ele tem que pertencer a um partido político. Sim. Ele tem que pertencer a algum... Existem projetos de lei aí para eliminar isso aí. É a chamada candidatura solo. Candidatura... Ou seja... Ele não precisa estar afiliado a um partido para... Mas como no Brasil o Código Eleitoral, ele firma que o mandato não é nem do que foi eleito, é do partido. É do partido. Então, teria que modificar isso aí também. Mas, como eu disse, é de muita responsabilidade do cidadão em querer ser um representante público. Então, ele tem que ter essa indicação política do partido. E hoje nós conhecemos aí muito falado a chamada Lei da Ficha Limpa. Uhum. Não pode estar respondendo processos, ter sido condenado, né, em certos crimes. Então, essa ficha limpa, que é muito importante, porque você entregar um voto a um indivíduo que possivelmente poderá fazer mau uso depois que estiver lá exercendo o seu poder de fazer leis, é complicado. E hoje nós temos aí no Brasil, infelizmente, facções criminosas que já infiltrando, né, para colocar seus candidatos dentro da política. Então é uma serpente que está aí querendo jogar ovos aí para vários setores da sociedade, na indústria, no comércio, na educação, para um controle de máfias, como a gente pode chamar. Então, por isso que essa responsabilidade é muito importante. Então, é um direito da pessoa? Ele tem o dever? Não. Eu não tenho o dever de ser candidato. Mas eu tenho o direito. Mas a partir do momento que ele estiver eleito, ele tem o dever como eleito. Existem regras, né? Ele tem o dever de cumprir o trabalho dele. O eleito, depois que ele está exercendo aí a plenitude do seu mandato, ele está sob leis do Conselho de Ética da Casa Legislativa, ele está sob os efeitos das leis penais, das leis eleitorais, do Código Civil. Então é muita coisa, por isso que requer muita responsabilidade, porque qualquer vacilo poderá conduzir aí um processo de cassação de mandato. Então, esses direitos, para serem exercidos, exigem regras, né? Tanto regras para votar, que tem que ser brasileiro, maior de 16 anos, era 18, caiu para 16, né? Então, o que vai ser eleito, tem o eleitor e o elegível, né? Então, existe também esses dois lados, que tem regras. Tudo na sociedade é composto de regras. Por isso que o direito, ele é um conjunto de regras, é um conjunto de normas, é um conjunto de leis que visa ao fazer o controle da sociedade, levando a ela o maior bem-estar possível. Esse que é o direito. Hoje nós tivemos aí a notícia outro dia de que esse sujeito que perdeu a liberdade, que está preso, ou seja, o presidiário, ele perdeu o direito de voto. E eu gostaria que você falasse sobre isso. O que você acha disso? Como é que você vê isso daí? Eu entendo que quem foi condenado pelas leis, principalmente a lei penal, né, por crime, e ele está apartado da sociedade, ele está recolhido no sistema prisional, então ele está apartado, afastado da convivência com a sociedade. Então, se ele está recolhido a um sistema prisional, afastado da convivência em sociedade, no meu entendimento, ele não pode exercer o seu direito a voto. Então, por quê? Porque ele está num outro mundo, ele optou por escolher um outro mundo, é o mundo do crime. Foi penalizado pelo Estado de ser cerceada a sua liberdade, recolhida a um sistema prisional para cumprir a pena que lhe foi aplicada. Então, inclui-se nessa pena o direito de ser candidato, e o direito de votar, e o direito de ser votado, e o direito de votar. Existem aí muitos entendimentos contrários, dizendo que
Ah, mas ele está preso, mas ele continua sendo um cidadão. Cabe aí, então, o poder legislativo federal dirimir essa dúvida por completo. Pode, acabou, então está liberado. Não pode, bate o martelo, encerra essa polêmica, encerra essa fala e vamos... Porque, como eu disse agora há pouco, as facções criminosas no Brasil estão trabalhando para conseguirem colocar políticos no sistema político brasileiro, eleitos pelo voto do povo, bancados pelo crime organizado, estão querendo colocar dentro da política para atender interesses do crime organizado. Então, se o recluso, o preso, pode votar, ele vai votar em quem? Sim. Então, está respondido. Com isso, traz mais o quê? A sociedade? Mais insegurança. Nós já temos tanta insegurança, né? Que é chamada insegurança jurídica, mais correndo o risco de vir mais essa ainda para o seio da sociedade. Doutor Carlos, eu não sei se hoje se você tem esses números, ou esse número, da população carcerária hoje no Brasil. Você tem ideia? Não, eu não tenho o número exato, né? Tá. Porque também é muito rotativo, né? É. Mas é um número grande, né? E isso significa o seguinte, que a sociedade, quando tem um número grande no sistema prisional de reclusos, significa que muita gente cometeu crime, muitas pessoas cometeram crime, né? A gente mede o grau de evolução de um povo através do número de leis, que quanto mais o povo é atrasado, mais leis precisam para regular, para dominar esse povo. Então, se nós pegarmos aí a Suíça, a Suécia, a Dinamarca, as leis lá são pouquíssimas. Se nós pegarmos aqui o Brasil, é um dos países que mais tem leis no mundo. São poucas, mas não são leis brandas, né? Não, são poucas, mas são leis fortes, rígidas. Agora, num país em desenvolvimento ou um país subdesenvolvido, são muitas leis, porque os conflitos são muitos. A sociedade não atingiu ainda um grau de evolução de entender que isso que nós estávamos falando aqui, o meu direito termina quando começa o do outro. Então, lei para conter esse avanço criminoso de pessoas que compõem a sociedade. Então, nós temos um Estado hoje brasileiro com aí milhares e milhares de reclusos e que, se fosse levar ao pé da letra, os tantos outros que precisam entrar, dobraria ou triplicaria o volume carcerário no Brasil. 900 mil. Porque nós temos... 900 mil? São 900 mil. Passaria por 2.700.000. Que existe uma regra que fala que, normalmente, 0,1% da sociedade é criminosa. Quanto? 0,1%. É tolerável um país onde você tenha 0,1% da sociedade, da população. Então você pega a população do Brasil, que hoje tem em torno de 220 milhões, por aí, mais, e você tira 0,1%. Então esse é um número aceitável, porque se espera mesmo. Então o Estado tem que fazer o quê? Ele tem que dar condições de abrir vaga, espaço para colocar esse 0,1%. Você fala 0,1, é tão pouco, né? É. Quando você puxa 0,1 de milhões, aí você vê o número. E se você for usar esse mesmo índice em países desenvolvidos, como eu citei o caso aqui da Suíça, da Suécia, da Finlândia, da Dinamarca e outros países, isso é menos, é 0,0 alguma coisa, né? Então isso vem a justificar a fala que eu disse, que quanto mais leis precisa num país, é sinal que o país ainda não atingiu um grau aceitável de desenvolvimento jurídico e social. Vamos ainda dentro dos deveres, vamos lá nas obrigações, né? Tipo, que eu anotei aqui. Cumprir leis, nós falamos ainda há pouco. Pagar impostos hoje... Essa é obrigação que ninguém gosta, mas... O direito de votação, que nós falamos aqui. Educar
amparar e proteger. São essas O que eu gostaria Estado, que você falasse. o Estado ele se firma principalmente na educação, na saúde e na segurança pública. Então, quando nós temos um Estado, um país, quando eu falo Estado, é país. Quando nós temos um país voltado para esses três itens principais, saúde, educação e segurança, então, nós temos então uma facilidade de levar o Estado tem uma facilidade de levar uma boa contraprestação de serviço do imposto que o cidadão paga. Quando isso é falho, está havendo erro de governança do Estado. Quando a prestação de serviço no âmbito de saúde não é de acordo, quando a segurança pública também não, quanto a educação também não, o Estado está falhando. O Estado não está exercendo o seu papel principal. Porque o cidadão pagou o imposto. Então, E o Estado não... esses três itens básicos do cidadão quando paga o imposto, ele tem que ter em retorno. Em outros países aí que tem impostos até mais caros que o Brasil, mas tem retorno. Ele tem uma educação de qualidade, ele tem segurança pública de qualidade e ele tem saúde de qualidade. Então, e aqui é um volume enorme de impostos e a gente vê aí, qualquer um sabe disso, que esse retorno não está longe de ser o ideal. Não é por falta de dinheiro, não é por falta de gastar. É má governança. É por falta mesmo de gerência do dinheiro público. E muitas das vezes a máquina estatal, ela cresce muito, começa a fazer, tomar conta de assuntos que nem interessam, que nem é de necessária à sociedade. Então são empresas estatais aí que o governo utiliza impostos federais para manter essa empresa, custear essa empresa, sendo que ela não é item essencial para a sociedade. Então, dentro desses três que eu mencionei, segurança, saúde e educação, é o que basta. Qualquer país civilizado do mundo, democrático do mundo, que mantém esses três em dia, é país desenvolvido. Então, é por aí. Mas, infelizmente, nós ainda, até hoje, no Brasil e outros tantos países aí pelo mundo, as coisas não se procedem dessa forma. Quando nós falamos aqui de amparo, nós falamos aqui de o amparo do Estado para com o cidadão, né? E o amparo do pai para com o filho, que é um dever, né? Até a idade que ele necessitar, ou seja, a maioridade, e o dever do filho, ou seja, o amparo do filho na velhice do pai. É isso? Isso em teoria é muito bom. É muito justo, é muito digno e louvável e entra até no campo religioso, né? Do cristão, que é honrar pai e mãe. É um dos preceitos deixados pelo Mestre Jesus. Mas, com o Estatuto do Idoso, foi criado o Estatuto do Idoso por quê? É um compêndio de leis. Você acabou de falar de leis criadas porque precisa, né? Exatamente. O desprezo, a violência contra o idoso é tão grande que precisou o Estado, o legislador falar, olha, o assunto é tão grande que nós precisamos fazer um caderno de lei só para isso. É por isso que isso chama-se Estatuto. Então fizeram o Estatuto do Idoso. Por quê? Ele vai abranger desde ali os cuidados que a família tem que ter com o idoso, não mantê-lo em abandono, o chamado abandono do idoso, que é o abandono do incapaz, o dever, né, da família de cuidar do idoso, e os crimes praticados contra o idoso também, né, dos maus tratos. Idoso aí entrega à míngua, desnutrido, maltratado, humilhado e agredido pelos próprios familiares, não são por estranhos. Desprezo dado pela família àquele que já está aí na reta final da sua vida material. E o Estado vem, novamente, intervém para regular atitudes que estavam sendo tomadas. Então, a partir daquele momento, muitas coisas passaram a ser o quê? Crime. Porque o crime, para ser crime, o crime é um ato antijurídico e culpável.
Então ele precisa, para existir um crime, tem que ter uma lei que defina que tal coisa é crime. Então, já no primeiro artigo do Código Penal fala que não existe crime sem não existe pena sem um crime anterior que defina. Então, isso é o princípio básico. Então, já que estava havendo aquele descontrole no trato com o idoso, o legislador federal veio e falou: agora certas atitudes, tais, tais e tais, passarão a ser crime. E quando passa a ser crime, existe em posição contrária uma reprimenda legal, uma atitude da lei para que aquela pessoa que assim está fazendo vá ser punida nos moldes da lei. Então, o caso do idoso. E temos aí também, muito em moda hoje, infelizmente, que é o chamado feminicídio. Que, se nós formos olhar aí, depois que foi criada essa lei, o controle foi muito, muito forte em cima disso. É uma lei muito forte, a lei que combate o feminicídio, porque estava havendo tantos homicídios contra a mulher em relação de convivência que o legislador chegou e falou: não, peraí, vamos agora dar uma atenção especial para esse tipo de crime. A partir de hoje ele vai chamar, é um crime de homicídio, dentro do crime de homicídio, uma coisa chamada feminicídio. Ou seja, é aquele homem que mata a mulher, que agride a mulher, mas no caso do homicídio, por exemplo, ele, na relação domésticas, de convivência, no sentido amoroso, afetivo, de casal, né? Namorado, noivo, marido, ex-marido, né? Então, por quê? Porque a coisa estava tão volumada que havia a necessidade da intervenção, né? Criou-se primeiro aí a famosa lei que foi batizada de Maria da Penha, que eram as agressões, os maus tratos. E depois, dentro do artigo 121 do Código Penal brasileiro, abriu-se então um espaço do homicídio para o homicídio, feminicídio em especial, né? Que difere, tem um outro tipo de crime que chama femicídio, que é diferente. Ué. O femicídio é quando um homem mata uma mulher, mas não tem relação nenhuma com ela. Nenhuma. Ele matou por outros motivos. O sujeito brigou com a vizinha, foi lá e matou a vizinha. Discutiu com a vizinha lá na porta e matou a vizinha. Mas que diferença tem isso dele matar uma esposa? É o femicídio. É o dolo, é a vontade de agredir a companheira que diferenciou. Porque quando agride a companheira... por ela ser a companheira. Quando agride a companheira, mata a companheira, ele está ali agredindo também a família. Porque tem filho, na maioria das vezes. Tem relação de convivência familiar. Tem pai, mãe. Tem pai, mãe, sogro, sogra, entendendo? A família se destrói. É uma coisa, o crime de feminicídio hoje é um dos mais... E quando é o contrário? A mulher mata o homem. Homicídio. Homicídio. Quando a mulher mata o homem, homicídio. Homicídio quer dizer matar alguém. Né? Então, matar alguém. Pode ser homem, pode ser mulher. Então o feminicídio... O autor pode ser homem ou pode ser mulher. A vítima pode ser homem ou pode ser mulher. Mas, no caso específico da mulher, em relação de convivência, de casal, de família, nesse caso, aí abriu-se um novo texto que foi o criado, chamado, intitulado de feminicídio. O feminicídio é quando a mulher é morta pelo simples fato de ser uma mulher, né? Não. Não? Não, aí é femicídio. Aí é femicídio. Femicídio. No feminicídio, a mulher é morta pelo fato de ter a relação com o agressor. Relação marido e mulher, namorado, ex-namorado, ex-marido, noivo, entendeu? É uma coisa desta forma. Mas, porque este crime tem muitas agravantes. Ele é muito penalizado, a progressão de regime dele também é diferenciada dos outros. Mas, se a gente for olhar aí as estatísticas, ano a ano, o feminicídio está crescendo. Tudo bem que antes da lei específica de feminicídio, não havia um controle assim tão forte como é hoje. Era tudo colocado dentro do homicídio mesmo. Há tantos homicídios no Brasil. Hoje é separado. Tantos homicídios simples, ou homicídios... Aí envolvia femicídio, homicídio, tudo só. Matar alguém. Tá. Agora, nesse do feminicídio, então, por exemplo, se você pegar as estatísticas aí no âmbito do todo o Brasil, em 2023 teve mais feminicídio que em 2022,
em 24 mais que em 23, em 25 mais que em 24, e nós já estamos numa escala muito grande de 2026, que vai, infelizmente, tudo indica, superar 2020. Mas será que não é justamente por isso, assim, de trazer luz a isso, assim, Pode esse ser. aumento? Porque Pode ser. ou então a gente tá louco, porque deveria ser o contrário, Deveria tá ser sendo o punido contrário. com mais... A partir do momento que começa a se falar muito, se mostrar muito, dizer que o indivíduo vai ser devidamente penalizado, né? Rigorosamente penalizado, a vida dele vai acabar, os últimos dias dele na cadeia, no cárcere. E mesmo assim o indivíduo faz. Isso também demonstra que o ser humano, quando quer praticar um crime, nada o detém. Infelizmente é assim. Então isso busca o quê? Lá em que nós estamos falando lá embaixo. Quando um governo age na base da educação, ele transforma aquela criança em adultos melhores. Então, por isso que quanto mais um povo é desenvolvido, mais a educação daquele país. Então, se você olhar no Japão, o Japão, a educação é a primeira o objetivo do governo, é a educação. Então, as crianças de lá, né, de tenra idade, já têm o quê? Regras de convivência, de educação, e crescem adultos melhores, saudáveis, compreendem. Entende? Então, quando acontece um crime, é uma exceção da exceção. Já no nosso caso aqui, E a punição lá é doente. Eles são estimulados a ser cidadão desde pequeno, né? Eu tava... são obrigados a serem cidadãos. Eles são obrigados, eles fazem, eles mesmos limpam a sala, lavam o banheiro do colégio, né? E vão trocando turno entre eles. Eles têm ali um controle muito grande de cidadania. Eles aprendem desde pequenininho isso aí, que o meu direito termina quando começa o do meu coleguinha. Eles entram numa sala de aula, acabou a aula, todos vão arrumar a sala. Não precisa ninguém mandar. Se acontecesse aqui no Brasil, Todos vão numa sala. Passa pano no chão. Entende? Então, que absurdo, estão judiando da criança, botando ela. Isso é condição análoga de escravo. Então, enquanto nós estivermos com esses discursos, vai ficar isso aí, feminicídio. cria cidadão. Feminicídio. Tá vendo? O sujeito não teve educação e, infelizmente, muitas vezes também não teve berço. Porque a responsabilidade 100% também não é só do Estado, não é só do governo. Sim. Da família. É da família. Então, quando a pessoa não tem berço, ele foi criado de uma forma negligente, violenta, ele vai se tornar... Aí dizem que é vítima da sociedade. Não, ele é vítima dele mesmo. Vítima da sim. sociedade não existe. Mas na época que você era delegado, hoje como advogado... A verdadeira vítima da sociedade é aquela pessoa que paga os impostos em dia e muito, e não tem em retorno a educação, segurança pública e saúde. Exatamente. Esse é vítima. Isso é vítima. Esse é vítima. De você chegar num hospital público e o exame para estar aqui 90 dias, 120, 160. Cirurgia não sabe quando é que fica em casa que nós chamamos o dia que for cirurgia, então... Aí quando vai chamar o cara já foi, né? Por chamar já não precisa mais, então... e tudo isso deve ser contado, né? A gente não pode também jogar tudo nas costas do Estado. Mas sabemos que a família é muito importante também. Mas como a família é do seio da sociedade, e a sociedade foi formada dentro de um Estado fraco, aí é um jogo de dominó. Uma pedra derruba a outra. Entendeu? Então, é isso aí. Então. Doutor Carlos, toma uma água aí, que eu quero dar um recado aqui, pode ser? Não, à vontade. Nós vamos desmistificar a mineração. É que quando se fala em mineração, hoje em dia, ainda existem muitos mitos, mas a mineração moderna, ela evoluiu bastante no sentido de investimento, de tecnologia, de planejamento, né? E a recuperação ambiental, que é muito importante. E hoje, o grande desafio do setor de mineração é produzir de forma responsável, de forma transparente e sempre com diálogo com a sociedade e com a comunidade onde está minerando, onde está atuando. Para você saber mais como a mineração pode evoluir junto com a sociedade, você pode acessar o site da Virides. Anota aí. viridesmineração.com.br.
Só você bater viridesmineracão.com.br, você vai ter todas as informações, você vai passar a compreender mais, tá bom? Eu quero aproveitar também, falar do Café Caldense, do Especial Gourmet, do Monte Fé, que é tudo da linha do Café Caldense, toda a linha de produtos do Café Caldense, que você vai encontrar no Mercado Municipal, no Box 17, que é na entrada principal do Mercado Municipal. Você já encontra, a terceira loja é o Box 17, você vai encontrar ali uma infinidade de produtos, inclusive, além desses 3 cafés, Monte Fé, Café Caldense e Especial Gourmet, você vai encontrar o delicioso pão de queijo Xodó de Minas. Experimente, tá? Você tem várias versões do pão de queijo Xodó de Minas, que é o pão de queijo que tem o queijo de verdade. Por isso nós podemos falar com tranquilidade. Caso não possa ir até lá, pode ir no seu supermercado, na padaria, na mercearia, onde você tem costume de comprar, e procure por esses produtos. Caso você não encontre, você cobra lá do seu gerente lá. Combinado? E é isso, eu quero aproveitar e falar do Motiro também, que eu estava esquecendo, o seu EC de preferência, o seu futuro profissional. Se você quer aprender a programar, se você tem alguém que queira aprender a programar, adote aí, www.motiro.app, para você aprender a programar ou passar para alguém que queira aprender. É o futuro profissional, tá? Nós estamos falando aqui hoje, nesse episódio, com o Dr. Carlos Camargo. Ele está falando de direitos e deveres, porque muita gente pensa, eu tenho direito, mas esquece que tem dever. E muita gente tem dever e cumpre os deveres, esquece que tem direitos. Isso acontece, né, doutor? Não, hoje o que mais se vê é que eu tenho direito. Mas quando você fala que em contrapartida tem um dever também, então as pessoas preferem negligenciarem os direitos, os deveres, e ficar só no direito. Eu quero meus direitos, eu vou correr atrás dos meus direitos. Isso. Direitos. Mas e o dever? Porque um direito corresponde a um dever, né? Juridicamente falando. Então, a pessoa tem direito a alguma coisa, mas tem o dever de exercer aquilo. Exatamente. É o que mais acontece, né? Mas existe também esse lado, essa outra ponta da história, que o cara depende, ele cumpre o dever dele, mas ele é ignorante com alguns direitos que ele tem. Sim. A partir do momento que a sociedade vai se instruindo, sendo instruída, melhor dizendo, ele vai sabendo quais são verdadeiramente quais são os seus direitos. E isso é importante, porque quando uma sociedade é composta por cidadãos que sabem na realidade como se comportar perante essa dicotomia de direitos e deveres e direitos, o cidadão ele tem uma vida mais tranquila, porque ele enxerga a atualidade de outra forma. Então, é uma instrução, é um saber que a pessoa tem. Porque é muito comum a pessoa falar, mas será que eu tenho direito a tal coisa? Então, em alguns países, matérias relacionadas a direito são ensinadas já no ensino básico. No Brasil, infelizmente, se a pessoa quiser aprofundar no assunto, ele vai ter que fazer a faculdade de Direito. Mas em países desenvolvidos, já tem lá no ensino básico toda aquela extensão da pessoa saber que eu tenho direito a isso, mas tenho o dever de fazer aquilo, né? Eu tenho o direito da educação, né? A família pode dizer, eu tenho o direito de colocar o meu filho na escola. Correto. Mas o filho tem o dever de não quebrar a escola. De estudar, de fazer o que tem que ser feito. O filho tem o dever de não agredir a professora. O filho tem o dever de não ir ao banheiro e sujar o banheiro propositadamente. Mas exige o direito que ele tem de ir à escola, o direito de ter a professora, de ser ensinado, de passar de ano. Mas a contrapartida, que é o dever, ele não quer exercer. Ou quando exerce de forma criminosa, fraudulenta. E então essa balança não funciona, porque essa balança tem que bater, né? Como o fiel da balança está ali, não pode um prato ir para um lado e não pode o prato ir para o outro. Tá? Doutor Carlos, o direito e o dever, eles se complementam, ou seja, eles complementam, lógico. Se coexistem, né? Explica essa coexistência para a gente fechar. Porque você não tem só
você não tem só dever, se aquilo que não está prescrito em lei, né? Eu disse aqui, né, no início que se alguma coisa não está proibida em nossas leis, é porque pode. Então, eu posso fazer tal coisa? Vamos olhar se isso aí está contrário ao ordenamento jurídico brasileiro. Não, não está. Então pode. Então, na realidade, a lei vem dizer o que não pode. A lei fala isso, entendeu? A lei vem falar. A lei não fala você não deve matar. Mas a lei fala, se você matar, você vai ser punido. Homicídio, como eu disse. Aí pode ser um homicídio simples, de 6 a 20 anos, homicídio qualificado, de 20 a 30. Mas a lei ali no texto, matar alguém, não falou que você não deve matar. Então, se você acha que deve matar, você vai receber uma reprimenda de lei. Por quê? Porque a lei ali está dizendo, se matar, vai ser punido. Então, isso eu tenho, por causa disso, então, eu tenho o direito de matar alguém? Porque eu não tenho, porque se eu exercer esse direito, entre aspas, o Estado vai agir. Então, se o Estado vai agir por causa de uma atitude que eu tomei, então eu não tenho esse direito. Existe uma coisa assim que eu já ouvi várias vezes, né? Isso é legal, mas é imoral. Sim. Ou isso é imoral, mas é legal. O campo do direito é muito extenso. E ele se junta, em grandes partes, com o campo da moral. Então, mas nem tudo que é moral É legal. é legal. E muitas coisas que... Uma coisa, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Andar nu é uma contravenção penal. Imoralidade. Ele é uma imoralidade, é um atentado violento ao pudor. Quer dizer, ou seja, aqui no nosso centro urbano, porque lá, Então, no meio dos vídeos lá, tá tudo certo. então nós temos aí uma lei jurídica, que é o direito dizendo que você não pode andar nu pelas ruas, porque você vai infringir essa contravenção penal do atentado violento ao pudor. Tá. Por outro lado, você tem uma lei religiosa, que a pessoa tem que ter pudor. Você tem uma lei, você tem uma moral religiosa. Você tem uma moral da sociedade. Por quê? Porque a sociedade, desde que o homem está no planeta, ele passou a cobrir o seu corpo com peles de animais para se defender do frio. Então, dali vieram os usos e costumes que foram passando por milênios e milênios de se cobrir o corpo. Então, quantos fatores são interessantes nisso aí? Mas vamos dizer, dentro desse exemplo, que amanhã o Código, a Lei de Contravenções Penais, deixa de dizer que falar e vai dizer assim: foi revogado o artigo que diz na contravenção penal que andar nu é ilegal. Tá, hoje é legal. Aí eu pergunto pra você, você vai andar nu? Não. Por quê? Não é contrário à lei? Tá, mas aí existe uma coisa que se chama pudor. Tá onde isso? Aí? Na moral. Na moral. Entendeu? Não? Então você perguntou da relação de moral com lei. Porque Esse é o exemplo que eu estou dando. por que eu citei, falei dos Então, a partir do momento, tal coisa não é mais crime. Aí todo mundo, oh, que beleza, não é mais, então vai todo mundo andar nu. Não. Por quê? Porque aí tem a moral. Então, a moral age independente da lei, se permite ou não permite. Então, por isso que eu citei ali, falei, a não ser as tribos, porque tem tribos que eles andam nus, é costume, é cultura, são eles lá. Agora, hoje existe. Eu estou falando da sociedade Sim, comum, tá. sociedade corriqueira. Mas eles têm a sociedade deles, né? Tem, mas aí Aí é outra, exato. outra é regida, Tá. o ambiente deles. Agora, voltando na nossa sociedade, hoje existe as praias de nudez. Sim, a praia de nudismo são O de nudismo. São poucas, mas são espaços reservados para quem quiser praticar esse chamado Pronto. naturismo, Tá. né? São pessoas que ninguém é obrigado a ir, vai quem quer. Tem regras também. Tem regras também dentro. Tipo de regra. Tem, por exemplo, as pessoas que estão ali nu, né? Estão todos nus. Eles não podem, por exemplo, eles não observam
os outros casais. Então, um casal que está ali, ele está transitando para um lado para o outro, ele não é motivo de curiosidade, de olhar de volúpia em cima da determinada pessoa. Até porque essa pessoa, essa determinada pessoa compartilha com Uma ele. regra de lá. Tá. Entendendo? Não pode haver, por exemplo, dizer palavras indecorosas. Isso é uma regra ou uma lei? Lá. Não, lá é regra. Por quê? Porque abrange só aquele setor. Abrange só aquelas pessoas. Abrange só aquele mundo que está ali. Não abrange a sociedade inteira. Né? Mas tudo bem. Se aqui fora, mesmo vestido, a pessoa proferir aí um impropério, dizer alguma coisa com a outra pessoa, uma gracinha, alguma coisa, existe aí hoje. Muito moda também, né? Tem o atentado violento ao pudor, o assédio sexual. Moral. Moral é em relação de trabalho mais. Sim. Mas o assédio sexual hoje está pegando também, hein? Muito cuidado aí com o que fala para quem fala. Muito bem. Tem algo mais que queira falar aí, doutor, com relação a direitos e deveres? Eu acho que nós fizemos aqui uma por cima, né? Se a gente fosse falar, Eu não tenho conhecimento para ficar aprofundando tanto assim, mergulhando tanto no assunto, mas nós fizemos aqui navegamos bem no assunto, podemos dizer assim, que eu acredito que tenha tirado alguma dúvida de dado uma elucidada, né? Levando aí alguma informação que eu acho importante, levar informação para quem está nos assistindo, né? De uma coisa que porventura possa não saber, ou nunca tinha pensado nisso. Então, para mim, o assunto é importante, o assunto merece outras reflexões e a gente torce para uma sociedade mais justa em todos os sentidos, para que esses direitos e deveres estejam funcionando da melhor maneira possível, harmoniosamente. E assim nós vamos conduzindo a nossa vida por aí, né? Com certeza. Muito bem. Nós, então, recebemos aqui o Dr. Carlos Camargo, ele é um delegado aposentado da polícia, né? E advogado. Veio aqui para falar de direitos e deveres. Eu espero ter alcançado aí a sua elucidado, que o Dr. Carlos tenha conseguido elucidar, para que nós entendamos um pouco das obrigações que nós temos no nosso dia a dia e dos deveres que nós temos, né? Dr. Carlos, muito obrigado, viu? Eu tenho o dever de agradecer a você, ao Lucas. Não, até eu acho que não é nem esse dever, viu? Acho que não tem dever nenhum. Nós que agradecemos, porque eu que te convidei, né? Sim, mas a satisfação de estar junto com vocês aqui me obriga a isso. Muito obrigado, viu? Um grande abraço. Eu quero agradecer aqui a Viridies Mineração, que é a nossa parceira, e lembrar você mais uma vez, né, da desmistificação da mineração. Hoje ainda existe muito mito, muito diz que não diz, né? A mineração moderna, ela vem trabalhando, a Viridies vem trabalhando bastante, investindo em tecnologia, em planejamento e principalmente em recuperação ambiental. Então, hoje, o grande desafio da Viridies é exatamente esse, né? Dentro do setor de mineração. Produzir de forma responsável, transparente e sempre junto com a sociedade, né? Em diálogo com a sociedade, com as comunidades onde está minerando, ou seja, onde está atuando. Então, se você quer saber mais, anota aí viridesmineração.com.br e você vai saber exatamente como é que a mineração pode evoluir junto com a sociedade, junto com a comunidade, tá? Quero agradecer aqui o delicioso Café Caldense, o especial gourmet, o Monte Sé. Quero agradecer o pão de queijo Xodó de Minas, delicioso. Quero agradecer o seu app de preferência, o seu futuro profissional, o Motiro. Anota aí para você aprender a programar ou passar para quem queira aprender a programar. www.motiro.app. É isso, Lucas? Motiro.app. Motiro.app. Tá ok? Um grande abraço. Na próxima quinta-feira nós voltamos aqui com mais um Café com Manteiga. Fica em paz, vai na fé e até a próxima.